E a gente está recebendo aqui ao vivo no Mando News o aspirante do Corpo de Bombeiros, André Luiz. Boa noite, aspirante. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Obrigado a gente por estar aqui. A gente já começa falando, tem umas imagens aí, o JP vai rodar pra gente, da queimada na Serra do Paredão, que fica ali entre Santa Rita do Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista. A gente até colocou na tarja nossa, que é essa letra que aparece aqui, queimada já consumiu 600 hectares de vegetação na Serra do Paredão. Mas eu estava dizendo que esse dado já não é, infelizmente, isso. Foi atualizado já. Foi atualizado. Agora são aproximadamente 800 hectares, de acordo com o painel do fogo, e satélites que estamos monitorando o tempo inteiro. Agora, essa queimada aí, que começou na segunda-feira, como que tem sido dificultoso para vocês, militares dos bombeiros, brigadistas, que estão ali trabalhando para controlar esse incêndio, aspirante? O terreno onde este fogo está se propagando, esse incêndio, ele é de difícil acesso, difícil combate, devido à inclinação, um local escorregadio, a vegetação muito fechada, o que dificulta o deslocamento dos militares, brigadistas, defesa civil por essa mata. Também o tempo seco e o calor contribui para que esse incêndio propague de forma rápida. O senhor estava falando aí que tem uma regrinha até para esse trabalho de vocês e orientar como encarar determinados incêndios, né? A regrinha dos 30. A regra dos 30, exatamente. É 30, 30, 30. A umidade abaixo de 30, a temperatura acima de 30 graus e ventos acima de 30 km por hora dificulta e muito a ação do bombeiro e aumenta e muito a propagação desses incêndios. Nesse incêndio, então, o que está acontecendo aí em Santa Rita de Sapucaí, São Sebastião da Bela Vista, não dá para fazer o combate diretamente naquela linha de frente, naquela linha do fogo mesmo, por conta dessas condições que o senhor falou, dos 30 e também do terreno? Não, os militares do Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, nós não estamos fazendo esse combate direto. É um combate indireto, através de monitoramento, construção de aceros. Como eu já falei, é um terreno muito instável, é um terreno muito perigoso. O que pode acontecer no local? Por exemplo, tá os brigadistas e os militares combatendo o incêndio, o vento virá e não ter como corrermos deste incêndio, e esse incêndio acabar nos atingindo, provocando lesões, mortes e tragédias. Exatamente. A saúde humana é mais importante nesse quesito. Só que aí tem o trabalho que é feito por toda a equipe para evitar atingir áreas residenciais ou algo importante que tenha nessa região. Sim, junto com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros montou um posto de comando e o sistema de comando de operações, que nós estamos ali monitorando o tempo inteiro, né? Deixamos também a Defesa Civil, quando nós não estamos naquele local, por outras demandas, monitorar e nos informar de tempos em tempos como está a propagação daquele incêndio. E nós estamos pedindo a ajuda de fazendeiros, das pessoas que moram ali perto, para construir aceiros de forma rápida, para evitar que esses incêndios atinjam plantações, atinjam casas e outros bens que existem pelo meio do caminho. O aspirante André Luiz, a gente está falando desse incêndio na Serra do Paredão, mas é só olhar no horizonte que a gente vê fumaça para tudo quanto é lado. Como que tem sido o trabalho seus? A gente sabe que os bombeiros não têm esse contingente enorme, nem equipamentos, e como o senhor mesmo disse, não dá para chegar já entrando no combate direto. Como é que tem sido esses últimos dias para vocês? Está sendo bem intenso esses dias, né, de bastante incêndio em vegetação, outras demandas, e estamos monitorando, o tempo inteiro monitorando para que para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível e atender todas as demandas que chegam para nós. O número de focos de incêndio registrados aqui na região de Pouso Alegre já é um número muito maior do que o registrado no ano passado, esse ano. Exatamente. De janeiro do ano passado a setembro do ano passado, foram aproximadamente 117 ocorrências e o Corpo de Bombeiros atendeu incêndios em vegetação. Este ano, no mesmo período, de janeiro deste ano até o início de setembro, foram mais de 300 incêndios que nós atendemos. Então, é um aumento de aproximadamente 160%. E algo que é preciso dizer, o aspirante André Luiz, é a questão do início desse incêndio, da causa desse incêndio, como que ele começa. A maioria das vezes é um incêndio provocado pelo homem. O Corpo de Bombeiros hoje ele não tem atuado de forma a prevenir os incêndios naturais. Prevenimos, claro, mas o que nós estamos batendo na tecla é que esses incêndios são, infelizmente, provocados pela ação humana, seja de maneira criminosa
ou maneira que não é criminosa, mas acaba sendo por provocar um incêndio, né? É aquela pessoa que, na boa intenção, quer limpar um pasto, limpar um terreno, coloca fogo e aí perde o controle. Com o tempo muito seco, ventos fortes, a pessoa infelizmente não consegue controlar esse incêndio. A gente até viu um caso, não aqui, mas eu vi hoje na TV, de que um casal lá no Rio de Janeiro, uma cidade lá do Rio de Janeiro, no interior, foi queimar um colchão, que não deveria também, né? Mas o fogo propagou e pegou numa vegetação gigante. É o que pode acontecer aqui na nossa região também. A gente mostrou essa semana aqui um carro que foi destruído de uma servente de pedreiro lá no São Fernando, porque o fogo começou numa área, tinha lixo, tinha uma bananeira ali no bairro São Fernando e atingiu o carro dela, que ela tem mais de 20 parcelas a serem pagas. Então é aquela coisa que as pessoas podem ser responsabilizadas por isso. Exatamente, até uma forma de prevenir que acidentes como esse aconteçam, pensando bem onde vai estacionar o carro, né? Não deixar próximo de mata, embaixo de árvore, principalmente nesse tempo seco, que o fogo pode vir e atingir e a pessoa não ter tempo de tirar esse carro, como foi o que aconteceu. E o que o senhor pode orientar para as pessoas que querem chamar, querem ligar para o 193 o tempo todo porque está pintando incêndio? Qual a orientação suas? Podem contar sempre com o Corpo de Bombeiros, claro, mas a gente também tem pedido para que as pessoas façam denúncias quando vê alguém colocando incêndio, quando vê aquele incendiário. Poder fazer imagens de vídeo, fotografia, encaminhar para nós. Pode encaminhar também para a polícia, né, ligar 190, comentar o que está acontecendo. E se a pessoa não quiser se identificar, ela pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia. A pessoa não deve identificar, ela não vai ser identificada e contar esse relato, o que vai ajudar muito no trabalho de investigação posterior. O senhor estava mesmo dizendo aí no início da nossa entrevista que é feito monitoramento via satélite também, tanto para ver como é que o fogo está se propagando para os incêndios que já acontecem, ao mesmo tempo para avaliar, ter uma situação dos próximos dias. E qual que é a sensação que vocês têm aí para os próximos dias? Deve piorar? Pode piorar. Como não temos aí uma previsão de chuva para os próximos dias, pode ser que esses incêndios pioram, né, ao longo do tempo. Aí é aquela questão, é a conscientização da população mesmo de não riscar o fósforo, o isqueiro, nem jogar bituca de cigarro em nenhum momento em área que tem um capinzinho seco que seja. Exatamente. Neste momento nós estamos falando de combate, mas temos falado também muito em prevenção. Prevenir que esses incêndios aconteçam, prevenir que propague, porque inúmeros danos podem ocorrer, né? Para a saúde humana, animais morrem, a fauna também é perdida, então, assim, é um lamento para todos. Com certeza.